A gente viu na Espanha e Portugal, 2 semanas atrás. Sim. Eu ia escrever uma coluna, não deu tempo, porque foi Dia das Mães, eu tive que mudar o tópico para o Dia das Mães, para a CNN Brasil. Eu ia escolher o seguinte, o título era o seguinte: de apagão em apagão, a civilização eletroeletrônica chega na beira do abismo. E nós tivemos um apagão da Bolsa de Valores, tivemos um apagão elétrico, as pessoas ficaram desesperadas. É meio que acaba, tipo, se acontece algo aqui assim, se acontecesse algo aqui em São Paulo da mesma forma, a gente também, tipo... Acontece, né? Chama Enel. A tempestade solar da cidade de São Paulo chama Enel. Enel, se for o caso. Mas meio que desliga tudo e a gente esquece como viver. Não, apaga a luz na minha casa, a minha cachorra olha pra mim e fala, é Enel, né? Eu falo, Então... Mas é isso, para pra pensar. Você não tem internet, o seu telefone para, eventualmente acaba, né? Os caras estavam falando na Espanha, porque eles ficaram 2 dias e meio em alguns lugares, né? Acabou o power bank, acabou a carga do celular, as pessoas começaram a entrar em pânico. Né? Porque aí você fica especialmente, imagina, a gente viveu ainda uma época que eu sou a última geração dos caras que viveram, que nasceram num mundo que não tinha internet. Sim. E agora estamos aí inundados com isso tudo. Então, pra mim, é um pouco... Acho que é por isso que eu me sinto um pouco esmagado, porque eu lembro como era ser uma criança que ia brincar de pique-esconde depois de ver os Cavaleiros do Zodíaco, que depois que eu cheguei da escola. A minha vida era basicamente interação com os meus amigos, com a galera dali. Uma interação física, presente, né? Que respeita, inclusive, o tempo das coisas, né? Tipo, eu falar com as pessoas e a minha voz sai em 1x e não em 2x, né? Hoje todas essas interações, além de estarem mais rápidas, elas estão também muito mais distantes. Mas né? tinha uma explicação. Né? Eu, por exemplo, eu cresci aqui em Moema, aqui em São Paulo, antes da 23 de Maio, antes da Avenida Bandeirantes, antes da Avenida Ibirapuera. A gente jogava bola toda tarde. E tem uma razão. O reino animal mostra isso em todo lugar. Os filhotes de leão estão brincando continuamente, porque eles estão exercitando comportamentos sociais que vão permitir que eles, ao se transformarem em adultos, eles tenham toda uma sorte de ferramentas cognitivas, né, para sobreviver. Então, a brincadeira, o jogar futebol na rua, ralar o joelho, brigar com o cara, vir reclamar para a mãe, e sua mãe falar, vai lá e volta e bate nele, que era o que a minha mãe fazia. Minha mãe também. Minha mãe não queria saber. Nossa, se eu apanhasse, chegasse em casa, minha mãe ficava, porra, não volta lá, volta lá, não, era assim para mim também. Mas isso tem um propósito. Então, isso permite que você conheça a diferença, conheça o outro, saiba se colocar num grupo social, aprenda as normas. Eu tô lendo, acabando de ler 2 livros daquele que foi o homem mais famoso do começo do século XX, antes do Santos Dumont em Paris. Tinha um cara chamado Henry Bergson, que era o filósofo mais famoso do mundo. Né? Ele debateu com Einstein, ele acabou com os ingleses em vários debates. Ele era um cara humanista, né? Um cara brilhante que viveu o final da Belle Époque, né? Que foi um período, né, fenomenal, logo depois do impressionismo, até meados da década de 30, se não me engano. E esse cara, eu estava acabando de ler um dos livros dele, e ele fala o seguinte: essas normas de convívio social, a gente aprende assim. Essas normas que são não escritas, que não tem nenhuma lei, não tem nenhuma... Como é que eu tenho tato para falar com outras pessoas? Isso, como é que eu vou conviver com um monte de gente diferente, de outros backgrounds? Você aprende jogando bola na rua, você aprende brincando de pega-pega, aprende na escola, né? Por isso que esse fui pro quartel, me ensinou bastante também. O quartel, imagino. Aliás, o segundo romance sai em novembro desse ano, aqui no Brasil. Ih, o cara tomou gosto agora pelo jogo. Não, mas esse eu escrevi quando eu tinha 17 anos. No dia que o Geisel mandou fechar o Congresso Nacional, Marco Maciel, membro da Academia Brasileira de Letras, levou a carta do presidente para fechar o Congresso. Eu escrevi essa sátira. Entendi, né? E vai sair finalmente, 50 anos depois, alguém teve coragem de publicar. Legal. Eu não sei se eu vou poder continuar no Brasil, mas... não, agora pode. Agora pode, eu acho que agora pode. Mas enfim, toda essa rotina de convívio social, ela fazia parte de um processo pedagógico essencial. Entendi. Porque você ia eventualmente crescer,
Aí você ia trabalhar num escritório, numa fábrica, né? Você ia conviver com pessoas e você ia ter que ter todo um arcabouço de comportamento e todo um maquinário cognitivo para sobreviver, que não é fácil, né? Em qualquer ambiente que... Eu sobrevivi 50 anos no mundo acadêmico, vou te contar. Não é brincadeira o que você tem que enfrentar, né? Toda sorte de imbecil, né? Achando que é Napoleão, né? Então, não é fácil. Porque isso é outra coisa que ninguém conhecia no Brasil, que eu me lembro que eu contei para você aqui uns 2 anos atrás. Toda pesquisa pura, básica, essencial dos Estados Unidos era feita em universidades privadas com dinheiro público. Tu falou. Falei, com dinheiro federal. Nenhuma universidade funciona para pesquisas grandes, né? Duke, Princeton, Harvard, sem dinheiro público. E esse é o gênio do modelo, porque quando você investe com dinheiro público a longo prazo para fazer pesquisa, você tira o risco das futuras empresas. Você soluciona o problema, aí chega um venture capitalist, quando você soluciona e fala, agora eu vou fazer o produto. Você ganha 20 anos e bilhões de dólares que você não precisa gastar fazendo a pesquisa na empresa. É feita na universidade. Esse era o grande ganso dos ovos de ouro da indústria de high-tech americana. Quando chega um maluco e começa a cortar, o que ninguém contou para o americano médio é que cada dólar que o governo americano punha em pesquisa pura gerava de 2 a 5 dólares de dinheiro. Ou seja, no mínimo 100% de retorno. No mínimo, dependendo da indústria. Tem algumas que o yield, né, é maior, o resultado é muito maior. Enfim, era uma indústria lucrativa para o país. Atraía alunos do mundo inteiro, pesquisadores do mundo. Eu fiz minha carreira inteira lá. Né? Eu vivi o último grande janela de ouro do modelo americano de fazer pesquisa, porque você podia ir para lá. Você tinha que se virar. Se você conseguia se virar, você ficava. Se você não, você voltava. Enfim, o cara acabou com isso, com uma canetada. Tá? Aí o que o resto do mundo olhou? O resto do mundo, a China. Ótimo. Aqui a gente vai continuar o modelo. O Estado vai continuar a financiar a pesquisa pura e aí a indústria vai pegar quando o troço estiver maduro e levar. Que era o que nós tínhamos que fazer aqui. Ainda mais sabendo que nós temos um dos maiores parques acadêmicos universitários públicos do mundo no momento. A rede das universidades federais do Brasil é uma das maiores do mundo. Não sabia disso também. É uma das públicas, né? Públicas. É uma das maiores do mundo nesse momento. Se não for a maior, tá? Só que assim, qual é a estratégia? Não tem muito. Mas não chega num ponto máximo e a gente é obrigado a voltar? É uma boa pergunta. Eu queria estar muito perto desse ponto máximo, viu? Porque assim, eu acho que já está na hora de voltar. Bom, nós estamos vendo explodir crises, né? Crises aí em todas as partes do mundo, Índia, Paquistão, de repente, né? Para pensar, os dois têm bomba atômica. Os caras são pavio curto dos dois lados. Eu tive aluno indiano e aluno paquistanês, tá? Quando tinha jogo de cricket entre Índia e Paquistão, os caras não se falavam no laboratório. Um ia para um canto, o outro para o outro, para assistir o jogo de cricket, que é o taco. Aquele barato que a gente jogava na rua chamava taco, né? Enfim, os caras não falavam um com o outro durante dias antes do... Você não podia fazer reunião de laboratório, porque os caras não iam trocar ideia ali, entendeu? Entendi. Agora os caras podem estar se... Como se diz? Entrando num conflito que tem repercussões globais, né? Tem 1 bilhão e 400 milhões de indianos. Mas é interessante o jeito as palavras que tu usa para dizer que a nossa agência está diminuindo porque e é basicamente porque a gente está delegando as nossas funções a uma parada digital. Isso. Cada vez mais e de uma maneira, cada vez mais facilmente, inclusive. E o ponto que eu assim, gostaria muito que a gente tivesse nesse máximo, sim, porque tá ficando, pelo menos para mim, um pouco quase insuportável, sabe? A ideia de que, cara, quem é o nosso grande escritor? Quem é o nosso grande... Cadê os clássicos da música? Cadê... A gente não... Será que eu tenho que esperar 20 anos para perceber que eu era feliz e não sabia? Não sei. Tem uma coisa muito interessante que eu lembrei. Um pouco antes da pandemia, saiu um estudo que o Japão é o país que mais investiu em robótica, né? Em termos... existe quase que uma panaceia, uma obsessão no Japão de criar robôs humanoides, que parecem com a gente. Então tem gente que se especializa na face do robô, só isso. O cara tinha acho que era Geminoid o nome.
Era um robô que o cara não estava nem aí se o robô andava, pulava, fazia qualquer coisa, mas ele tinha que parecer um ser humano. Então ele se especializou nisso. Pois bem, a lógica do investimento tão grande do Japão, a lógica econômica de se investir em robótica em Tsukuba, em várias universidades famosas lá, era que, do ponto de vista econômico, seria muito importante. Ponto de vista de você, em situações de grande emergência, você poderia usar robôs ao invés de ser humano para pôr em risco a vida das pessoas. E como o Japão é uma sociedade onde a pirâmide está ficando invertida, né? As pessoas mais idosas estão dominando e não tem suficiente gente para cuidar de pessoas idosas, você poderia pôr robôs para cuidar de pessoas né, que estão idosas, precisam de ajuda e tal. Bom, veio o acidente nuclear. Os caras mandaram todos os robôs que eles tinham, os mais firulados do mundo. Ninguém chegou nem perto do reator. Desmontou tudo porque nenhum deles foi feito para resistir à radiação. Tiveram que mandar seres humanos. Muita gente morreu e alguns chegaram e solucionaram o problema e fizeram o que tinha que se fazer. Quando eles começaram a pôr robôs nas casas de repouso japonesas, os japoneses rejeitaram totalmente só ver robô cuidando do quarto deles ou conversando com eles, entendeu? Eles queriam ver seres humanos. Essa é a geração nascida um pouco depois da guerra, né? Ou seja, as duas grandes premissas, duas das três, foram pro buraco quase que instantaneamente. E aí, eu me pergunto, por quê? Eu tenho um grande amigo meu que me ajudou na Copa do Mundo a fazer o Exo, o Gordon Cheng, que é talvez um dos maiores roboticistas vivos no momento, que ele é fissurado pelo baratinho, né? E eu vivo brincando com ele que ele gosta de jogar Deus, né? Ele gosta de recriar um barato, ele quer que o barato seja igual a gente e tal. E aí, no fundo, eu fico pensando, mas qual é a obsessão? De onde vem, né, esse quase fetiche de, né, tentar recriar nós? Né? Recriar claramente não é para os objetivos declarados oficialmente, porque não funcionou. Simplesmente não funcionou. Entendi. Pelo menos com a população mais idosa. Foi categoricamente rejeitado. Tá? O programa teve que ser acabado lá, não sei o que eles fizeram. Pô, mas essa galera nova que tá vivendo no digital desde sempre... Mas é isso que eu ia te falar agora. Esse era o meu punchline. Desculpa. Não, mas tudo bem. O BrainNet tá funcionando aqui. Desde que você ouviu eu falando no Zico, no táxi, já me assustou. Qual será a mentalidade daqui a 10 anos, quando a próxima geração, não nem a nossa, a próxima, estiver se aposentando, precisar de cuidados médicos? Isso é que se elas chegarem, né, na alta idade, porque, né, obesidade, falta de exercício, né, se mexam. Só a mensagem, se alguma coisa vocês ouviram nesse tempo todo é: movam-se. Para vocês mesmos se manterem vivos. Vivos, para o seu córtex não atrofiar. Andem, só andem, não precisa fazer mais nada. Só andar, né, coisas simples. Né? Pois bem, qual vai ser a atitude dessa futura geração? Não sei. Provavelmente, como eles perderam ou vão perder o hábito social, o robô talvez seja até menos traumático de você interagir. Né? Porque você perdeu o skill. Sim. Você perdeu o skill, porque tem skill, né? Até andar de ônibus. Claro. Você tem um código de conduta, né? Vai. Tudo que a gente vai fazer, que a gente, pelo menos eu que vou fazer, que tem as interações humanas e a própria habilidade de conversar, ela vem da experiência humana mesmo, de conversar com outras pessoas. E suponho que seja muito difícil desenvolver isso sem olhar no olho do outro cara. A minha avó, que foi uma educadora muito impressionante, foi professora como carreira, mas não exerceu, mas é uma das pessoas que mais me influenciou. Ela dizia o seguinte para mim, isso nos anos 60, tá? Começo dos anos 70. Você tem que saber 3 coisas para se dar bem na vida. Você tem que saber falar, você tem que saber ler, você tem que saber escrever. O resto é detalhe. Você dominando esses 3 atributos, né, você se vira em qualquer profissão. De jogador de futebol a físico nuclear. E é a pura verdade. Né? Falar, ler e escrever. Ler, você amplia o seu vocabulário. Escrever, você comunica. E falar, você combina tudo. Né? Porque as pessoas... Vamos entrar na sua área. Por que as pessoas gostam de podcast?
Olha, eu acho que tem uma questão humana mesmo de... eu acho que parte não se conversa mais tanto quanto se conversava. E eu acho que, bom, como a gente conversou como espécie ao longo da nossa história, e por boa parte essa era a única forma de passar conhecimento, ou sei lá. Eu soube por um fato que tinha gente na cidade de Passos, em Minas Gerais, que fazia faxina ouvindo a gente conversar aqui no Flow. Que legal. É brincadeira, não? O dia inteiro fazendo faxina, porque aparentemente essa pessoa tinha um toque, né, de faxina. Mas como tinha que fazer, porque não tinha como, né? O núcleo ambíguo aqui fica aqui dentro, dizendo que tem que fazer. Tem que fazer. O que ela fazia? Ouvia nós conversarmos por horas aqui no podcast. Aí, o que você falou é uma das teorias que eu tenho. A nossa história enquanto espécie era de você, quando não tinha nenhum meio de comunicação de massa, né? Não tinha nada, só linguagem oral, era a transmissão oral. Era você sentar à noite lá na fogueira, no barbecue de tigre de dente de sabre, né? Tava fazendo picanha de tigre de dente de sabre. Você contava as histórias. E essas histórias eram literalmente a cultura que era transmitida de geração por geração. Então, a história que seu avô te contou, você contava para os seus netos. E essa é a tradição que se desenvolveu. Por isso que o rádio teve um impacto, como o Marshall McLuhan fala sempre, né? Toda vez que eu menciono o nome dele, tem um cara que vai lá no seu canal e fala: o Miguel não entende porra nenhuma de Marshall McLuhan. Essa aqui é dedicada para ele, tá? Apesar de eu ter lido os livros. Eu li os livros, cara. O cara fala: o rádio foi um choque. Porque aí o dia inteiro você ligava o barato e você via uma dinâmica de conversa de fogueira, de cozinha, né? Da casa da família. E como não tem isso mais, você não senta na cozinha para conversar com os seus pais, com sua mãe, com sua avó. Eu sinceramente acho que a explosão de podcasts e modernos é essa. É você poder relaxar, esquecer do mundo e ouvir uma conversa.